a gente. Tá rindo de quê, irmão? Do Milko Bozo? Não. Me dá o provável Atlético 2-1 no Fortaleza hoje aí, André. É que o Fortaleza é tão favorito pro jogo de logo mais que o Atlético vai ganhar esse jogo. Tem alguma dúvida aí, irmão? É. Então fala aí. Olha a escalação aí, ó. Everson, Saravia, Bruno Fux, Igor Rabelo de volta, hein? Mariano, Otávio, Fausto Vera, Igor Gomes, Scarpa, Alisson e Allan Kardec. São uma prévia. Não sei se vai ser esse aí, não. Ô Everton, boa tarde a você, boa tarde aos nossos amigos, ao Tomer, como é? Tomer Savoia. Tomer Savoia, que é bom de serviço, eu gosto muito dele. Mas, o HG, pro jogo de hoje, sinceramente, pro jogo de hoje, a minha expectativa é, se o Atlético chegar lá e conseguir um empate, tô satisfeitíssimo. Se o Atlético vai lá e consegue uma vitória, maravilhoso. Se o Atlético perde, eu sinceramente não tô nem aí. Porque a preocupação nesse fim de semana é fazer a barreira virar baile para a torcida do Atlético. E ela vai virar. Porque a torcida do Atlético vai lá, vai comemorar a classificação na Copa do Brasil. Mas essa tem que ser a preocupação do Atlético nesta semana. O Atlético não pode ficar pensando em jogo contra o Fortaleza, não pode ficar pensando em, vai enfrentar o avião. O jogo do fim de semana é a coisa mais importante para o Atlético nesse momento. O Atlético, em alguns momentos, eu brinquei aqui que abandonou. Brinquei não, critiquei que abandonou o brasileiro. E era verdade. Só que no jogo de hoje tem que abandonar mesmo. Ah, é? Hoje sim. Hoje, mesmo? Mudou de opinião? Não mudei de opinião. É que pro jogo de hoje, sim. O importante nesse fim de semana é fazer a barreira virar um grande baile mineiro. Não tem festa junina em outubro, né? Não seria uma grande festa junina em outubro. Mas o pessoal comendo tropeiro, a preocupação essa semana tem que ser essa. Deixa eu chamar, vamos pro YouTube, gente. Pro YouTube, Já? Começou difícil. Pronto, rapidinho pro youtube.com/TV Band Minas. Vamos pra lá, 10 minutinhos lá e daqui a pouco a gente volta. Mas calma, só até o finalzinho do mês, aí acabando o horário eleitoral a gente segue direto na tela da Band e também no YouTube. Mas vamos lá, corre lá pro YouTube, que eu já informo que o couro vai comer até já. Já estamos no YouTube. Ô Eltinho, eu tenho uma visão periférica muito boa, porque eu não sou usuário de antolhos. Sabe o que é antolhos, né? O óculos de sola, aquele que os cavalos usam. Cobre aqui, né? Então eu tenho uma visão periférica muito boa. E eu noto as coisas muito dessa forma, que enquanto o rapaz estava falando lá, o Thiago Fernandes, cabeleira, você estava muito incomodado. É porque eu sou da turma do respeito ao futebol, né? Eu acho que esse tipo de coisa... Você acha que o Thiago, quando ele diz que o Atlético que vai virar baile São Januário, sábado, ele está desrespeitando o Vasco, mas fala do Fortaleza também. Não, desrespeitando Eu desrespeitei o Fortaleza quando disse que ele é tão favorito que o Atlético vai ganhar? Não, ele é favorito. Ele é favorito. Sim. Faz parte da bola. Faz parte da bola. Agora, é o modo que se fala, né? O modo que se coloca que às vezes o Thiago passa do ponto e coloca, externa essas coisas com um pouco de arrogância, de desrespeito ao adversário que o Atlético vai enfrentar. Né? O São Januário vai ser um caldeirão, vai ser muito complicado para o Atlético, é um jogo dificílimo, é um jogo de Copa, a vantagem do Atlético é de apenas um gol, então tudo isso entra no pacote. O Vasco está colocando como um grande objetivo da temporada, é foco total, foco máximo, entende a dimensão da partida, então eu acho que deve se respeitar o futebol. Então, assim, vindo de mim, e eu entendo ele gosta, ele é o jeito dele, esse jeito quente, né? O Thiago é muito Você ia falar quente. caricato. Não ia falar caricato, não. Caricato de maneira nenhuma, ele é assim, um homão da porra, isso aí, né? Mas Você quer falar um jeito brincadeiras, rapaz. É isso. Tipo, Fat Family, né? Esse homão aí, ele é o jeito dele, eu entendo, respeito, a gente vai ter as nossas discussões, mas eu vejo como um pouco de falta de respeito à equipe vascaína. Falando a respeito do time do Atlético hoje, pode colocar na tela de novo o time, André? É possível colocar? Bota na tela. Na tela Vai, o time? Já está. Ah, tá. Então, beleza. Mas o lado direito ali que me chamou a atenção. Eu de verdade, que eu não acredito que o Milito vá colocar esse lado direito aí. Sarabia, Scarpa. Com Saravia, Scarpa e também o Otávio, né? Então, eu não vejo o Atlético entrando desta forma. Vai passar muito por isso aí, mas esse lado direito é um lado que me preocupa, pensando o que o Atlético tem pela frente, já que o Otávio é titular absoluto do Atlético, vem muito bem,
voltou, né, voltou de lesão, recuperando aquele futebol que Eu ele não tinha. usaria o Scarpa. O Saravia também é outro jogador que vem de uma lesão, não sabe como vai ser o modelo de jogo do Atlético. É claro que o Milito sabe. No jogo contra o Vasco e também no jogo contra o River Plate. E o Scarpa, sem chance de eu colocar ele logo de cara. Eu também dava um descanso para ele, que é um cara fundamental para o esquema do Atlético. Estou com você. Eu acho que não vale o risco, desculpa. Não vale o risco. Gente, o Atlético está a um jogo de entrar numa final de Copa do Brasil. E, independentemente do adversário da final, as forças se equivalem. O Atlético está a um jogo. Eu não correria riscos. Eu não usaria o Scarpa no jogo de hoje. Tem o Alisson de volta, você tem o Palácios que pode correr. Não, aliás, o Alisson pela direita. Quem falou aqui ontem do Palácio de um lado e do... Não, foi o Thiago, Foi você, discutindo né, no Thiago? almoço. A gente estava discutindo no Então almoço. eu acho que isso pode ser a melhor alternativa. Aluzeiro, você usaria o Scarpa? De jeito nenhum. Eu também tô. Boa tarde pra você, pra todos os amigos. Cara, mas assim, não pisar no gramado nem do banco de reservas. Ficar com tênis, igual eu tô aqui, pra ficar bem tranquilo assim, nem chuteira. Nem cara, viajava, né? Cara, sério, porque o Scarpa, pra mim, é um dos jogadores que mais correm sem a bola da maneira que gosta de jogar o Gabriel Milito. Aliás, corre até para alguns que às vezes não gostam tanto de fazer essa função que necessita ser feita, né? Num time que joga tão ofensivo quanto o Atlético joga. Tem jogador que não gosta de marcar, né, Gosta, e é normal. O Scarpa, ele não se queixa, seja do lado direito, do lado esquerdo, enfim. Ele Mas não... tem jogador que não tem que marcar, né? Quem não tem que marcar? Eu não colocaria o Hulk, por exemplo, pra marcar. Você Não, cara, mas colocaria? aí é uma necessidade do sistema, né, Thiago? Assim, Não, mas aí você mata todo mundo. não ele. mata Eu todo falo, mundo. não. Inclusive, Quando eu digo matar todo você. mundo, você Só faz todo mundo para te voltar, relembrar menos ele, rapidinho, só para te lembrar rapidinho, Eu elogiei aquele o Hulk sistema que fazendo você gostou do Daverson com o Paulinho, com o Hulk tem que correr mais para e fazer. O Hulk foi desarmar a bola dentro da área. Pois é, não. Mas eu prefiro que não, entendeu? Eu prefiro que volte o Alisson, volte o Scarpa, volte o Igor Gomes, o Kardec, o Fausto Vera. o Então, Otávio, o diante Bruno disso, Fux, o HG, Everson, menos o Hulk. Scarpa hoje seria com tênis de caminhada, bem tranquilo, é o que eu imagino, pelo menos. Agora, cara, Mariano do lado esquerdo, Eu também acho eu vou falar assim, improvável. cara, Muito improvável. Eu não sei gente, Muito improvável. O Mariano na esquerda, tudo bem, não sei o Atlético não vai conseguir resolver o campeonato péssimo que faz pra mim na noite de hoje. Tá mais do que correto, tem que ser esse time mesmo. Mas também não precisa de ser com requintes de crueldade com o torcedor, né? Eu acho que o Mariano do lado esquerdo, com todo o respeito à carreira do Mariano, não vive um bom momento. Só antes do e Bigode principalmente falar. do lado Deixa esquerdo, eu olha... falar, cara. Não, então, é só uma informação sobre esse assunto. Tá. O Mariano chegou a ser testado, assim, mas eu não sei se vai ser ele, tá? Se ele vai jogar nessa função. É o que eu acho que não vai acontecer, é o Sarabia, Otávio e Scarpa. E aí talvez o Bruno Fux na direita, com o Igor Rabelo e Lemos na zaga e o Mariano na esquerda. E o Rômulo? O ideal seria, inclusive, aqui, né? Então, talvez Rômulo ele, do lado talvez esquerdo, ele use o Fux na Saca direita. o Saravia, saca o Otávio Não, então, e saca mas o talvez Scarpa. ele use Eu o não Fux na colocaria, direita, eu não não arriscaria. Talvez ele use o Fux na direita. Gente, talvez. Eu não consigo cravar a escalação para hoje. Eu acho que não Aí. vale a pena o risco. Porque, veja bem, você com força máxima em São Januário. Gente, não tem jeito de falar do jogo de hoje sem falar do de sábado, não, desculpa. É uma coisa que tá ligada com a outra diretamente. Você vai deixar de pesar na sua análise, Prê. A viagem longa, o desgaste, o cacete. Não pode deixar de pesar na sua avaliação. Sábado vai ser uma loucura, São Januário. Jogar lá é difícil. O Vasco, querendo ou não, o Vasco melhorou, né? Do retorno para cá. O jogo é Copa do Brasil, mas estou pegando como referência o retorno do brasileiro. Melhorou. Você vai correr risco, cara. Você pegar seu melhor volante, que pode. Mas no treino também pode. Mas de agora até sábado não vai ter treino puxado, não. O Scarpa, o próprio Saravia, que é seu titular da lateral. Você vai arriscar? Você arriscaria? Boa tarde, Everton, família Bandeirante, Elton, Thiagos. Tô um tempinho sem vir aqui, né? Te dar um abraço, não tava com saudade. Ele é chato demais, meu. Nossa! Cara, de verdade, eu olho pro jogo de ida, em que alguns titulares jogaram contra o Palmeiras ou entraram. Eles não estavam com perna no segundo tempo, aqui na Arena. O Galo poderia ter vencido demais e eu acho que faltou perna para alguns, o próprio Hulk. Eu acho que faltou perna pro Hulk no segundo tempo da partida de ida. Então, pra mim, foi um erro. O Milito aprendeu com esse erro e vai colocar um time reservão. Claro que a maioria é desfalque, né? A maioria tá suspenso, tá lesionado, tem jogador na seleção. Porrada de desfalque mesmo.
Mas os que podem eu não colocaria também. O Otávio, alguém pode falar, pô, o Otávio ficou muito tempo machucado, é bom para ele ganhar ritmo. Mas ele já jogou com o Grêmio na data FIFA, jogou o próprio jogo da Copa do Brasil, tá com ritmo. O Scarpa, eu concordo, para mim é um cara que se esforça taticamente mais do que precisava. E ele vai estar em campo, ele vai correr. Ele não vai ficar em campo e vai se poupar. O Scarpa não é assim, ele não é esse jogador. Ele vai correr, ele vai dar vida dentro de campo. Então eu colocaria um time reserva. Não vai ser o pontinho que o Galo vai perder hoje, que vai mudar a história do Galo no Brasileirão. Que concordo com o Balu, é uma vergonha, é um constrangimento o desempenho do Galo no Campeonato Brasileiro. Não vai ser o jogo de hoje que vai mudar isso. Agora, o jogo de sábado, esse sim pode mudar a história do Galo no ano. Esse sim pode mudar a história do Galo no ano. Não tô com o Thiago nessa de que o jogo já tá ganho. Que bom, parabéns pra você. Não tô nessa. O Thiago quase sempre tá certo. Eu não disse que o jogo tá ganho, eu disse que o Atlético vai ganhar. Só isso. A barreira vai virar baile. Eu baile mineiro. Eu não tenho essa convicção. Pra mim, o Galo tá um jogo de ser campeão aposta da Copa do Brasil. Ué, então não tô entendendo. É porque ele acredita. Se passar do Galo, se passar do Vasco, o Galo é campeão. Você pagou a arrogância dele com outra arrogância. Vamos lá. Deixa eu te perguntar um negócio. Você acha que o Vasco é melhor do que o Corinthians e do que o Flamengo? Hoje sim. Por quê? Porque o Flamengo ainda está se organizando. Não é. O Corinthians é mais fraco. Não é. O Vasco tem alguns elementos que eu olho pro Vasco com um pouco de temor. Pro Flamengo, o Flamengo vai perder do Galo. O Flamengo vai perder do Galo e o Corinthians vai perder do Galo. Eu tenho essa convicção. Você fala principalmente o externo do Vasco. Eu sinto tudo isso. Tipo, São Januário, com um gol só de diferença, dá um medo em alguns sentidos. Agora, 180 minutos contra esse Flamengo ainda meio desorganizado, contra o Corinthians que tá em aca, e sabe que treme para Mineiro, sempre foi assim, sempre vai ser. Então, sinceramente, eu fico com um pouquinho de um passo atrás contra o Vasco. Contra o Corinthians, contra o Flamengo, eu fico mais confiante. Contra o Vasco, eu fico um passo atrás. E eu acho que é um jogo dificílimo esse jogo em São Januário. Os dois jogos, dificílimo. O Atlético passando do Vasco, os dois jogos da final são muito mais difíceis. São equipes muito mais complicadas, equipes muito mais chatas. O Corinthians tem melhores jogadores. E tem. Não, tecnicamente, sem dúvida. Tô com você. O Ramon Dias é um bom treinador. O próprio Vascaíno gosta. É bom. O Flamengo tem muito mais jogadores do que todos os times que estão disputando essa Copa do Brasil. O ponto é, eu acho o Atlético hoje Deixa o time eu voltar mais pra TV, porque o povo merece te ouvir na TV. Tá bom. Por causa exatamente da sapiência. Vamos pra TV então, a gente tá voltando pra lá, mas continua no YouTube, então. Simbora, meu povo! Só que a derrota do Corinthians em 14 para o Atlético na Copa do Brasil. Falando com você, presta atenção, Tim. A derrota do Corinthians para o Atlético na Copa do Brasil de 14 foi das maiores derrotas do Corinthians em Copas do Brasil. Chegou a abrir 3 de vantagem, meu irmão. E teve final do Cruzeiro 2018. 3. E ainda final do Cruzeiro. Não, tô dizendo por causa de Pra mim, aberto 3 a 0. A campanha de 14 é a maior Copa do Brasil da história. A campanha do Galo de 14 é a maior Copa do Brasil. Eu tô falando sério. Não, eu tô com você. Passando por todos que passou aí. Pô, com todo respeito à galera cruzeirense que nos acompanha. Atropelando o maior rival na final, cara. Não, tem cruzeirense que fala não, isso. Isso é inegável, O Cruzeiro na final ali praticamente não existiu. Agora, pela caminhada, do jeito que ela aconteceu, 3 a 0 pro Flamengo. 3 a 0 pro Corinthians, você passar pelos dois. Teve o Palmeiras, e você pegar, ainda teve o Palmeiras. Aí, e você ainda pegar o seu maior rival, que convenhamos, foi campeão brasileiro no ano. Você vai lá e ganha da forma que você ganhou do Cruzeiro, pra mim, topou com você. Porque tem gente que fica com medinho de assumir essas coisas, porque às vezes o torcedor contrário fica chateado, mas você tem que posicionar. A galera do Cruzeiro sabe que eu amo o Cruzeiro, mas não dá pra negar isso, é um fato, é objetivo, a gente viu, foi um atropelamento contra um Cruzeiro que era o grande time no Brasil naquela época. Campeão brasileiro, só isso. Bicampeão brasileiro. Naquele ano, bicampeão, atual campeão brasileiro, né? Naquele momento ali, atual. Porque o título foi confirmado no domingo anterior. No domingo. É verdade, no domingo anterior já era bi. Era aquela frase. Já era bi. Por que a gente está falando de tudo isso? Porque o assunto em destaque aqui é exatamente o jogo do Atlético de hoje contra o Fortaleza e de testar alguns jogadores titulares. Eu só posso até ser voto vencido. Vamos mostrar de novo a escalação aí na tela, só para você entender. Eu sou contra usar Saravia, Otávio, se houver a possibilidade. Uma possível escalação, né? A gente aqui já tentou montar outras escalações, por exemplo. A gente até citou a possibilidade do Rômulo jogar na lateral esquerda, posição que ele já ocupou no jogo contra o Sport. Eu não lembro se é contra o Sport mesmo, mas eu acho que vai rolar. Passa por isso.
o Rômulo na esquerda, o Mariano fazendo a dele, que já tá uma peleja. Mas você coloca ele lá no lugar do Saravia e vamos que vamos. O Mariano teve um jogo recente que ele terminou na lateral esquerda. Foi contra o Vasco? Eu acho que pode ter sido contra Não o lembro Vasco. que não jogo lembro. foi, mas teve. O jogo agora contra o Vasco, teve. da Copa do Brasil. Ele terminou Agora? jogando como lateral esquerda. 2-1? É, eu acho que ele termina jogando como lateral esquerda. Cuiabá ele estava pela direita, no momento do Isso, pênalti, né? ele inclusive faz um Tava pênalti. pela direita. É. Mas eu acho que foi o jogo contra o Vasco. Contra o aqui Vasco? na E Arena ali, MRV, ó, no meio campo, no lugar do Otávio, eu colocava o Paulo Vitor. Sim. O Paulo Vitor, os poucos minutos que ele teve, ele cumpriu a dele. E eu vou te contar uma coisa aqui, e toda vez que eu falo isso, até em rodas de amigos, a turma fala, você tá louco. O Paulo Vitor, nas mãos de um treinador que apostar nele e que trabalhar o moleque, ele vai render, ele é bom jogador. Não desprezem o Paulo Henrique. Porque, pô, ele tá jogando. Desculpa, o Paulo Vitor. Mas o Milito não vai fazer isso, né? Porque não, mas é porque atualmente é que você tem ali o Fausto Vera, que é bruxo do Milito. Você tem o Otávio, que tá jogando demais, né? O Alan Franco. O Alan Franco, que, porra, o Alan Franco tá jogando o fino da bola, então assim, não sobra espaço. Não, mas se o Vera joga, o Paulo Vitor pode jogar. É que Não, eu ainda acho que o Paulo Vitor precisa pular alguma fogueirinha que pra o jogo- pra o merecer, jogo mas de eu hoje- vejo talento. O jogo de hoje, de fato, é um jogo que... Cara, hoje eu cheguei num lugar, aí tava falando com outra pessoa no telefone sobre o jogo do Atlético. Aí, jogo de hoje. E aí um atleticano me perguntou assim, não, mas você tá falando do jogo do Vasco? Eu falei, não, do jogo de hoje, eu nem sabia que o Atlético jogava hoje. É que o Vasco também joga hoje, né? Não, ele achou que eu tava falando do jogo Atlético e Vasco do fim de semana. Ah, tá. É o jogo que ninguém liga Porque o hoje. Vasco também joga hoje com o São Hoje é Paulo. um jogo zero importante pro Atlético. Agora, o que é importante o mesmo... Vasco pois não deve poupar o time assim igual, não. Eu acho que vai. Até porque, né? Deve jogar com... que vai sobrar Alguns pra titulares ele, devem né? entrar em campo. É o que vai sobrar pra ele mesmo? esse ano, né? A informação que vem do Rio é essa. É o que vai sobrar Apura pra O pra ele. jogo nós, é em aquela Vasco ou é em fonte São sua. Paulo? É no Brinco de Ouro. Brinco de Ouro da Princesa. Isso. Apura pra nós aí com aquela fonte Então é sua vulgo São Paulo. chamada Pedro Paulo de Oliveira, É que é em o Guarani. dono do clube. Jogo- Isso.